Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, saúdos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu não posso deixar de agradecer, a Deus, primeiramente, pela oportunidade, que o Senhor dá da gente poder entender um pouco mais, aprender um pouco mais sobre Ele e também compartilhar um pouco desse entendimento. E agradecer ao pastor Tiago também, pelo convite. Dizer que é uma honra, poder estar retornando aqui à igreja, onde eu posso dizer que eu me converti, de verdade, aqui na Ágape, É uma grande honra, é um prazer imenso. E eu gostaria de fazer uma oração, em nome de Jesus, amém. Senhor meu Deus, meu Pai, querido Deus, Pai querido e Pai amado, Senhor, eu te agradeço, Pai, primeiramente, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, por estarmos, Senhor, com saúde, Pai, por estarmos, Senhor, diante de um Deus tão maravilhoso. Senhor, que hoje, Senhor, possamos aprender, Pai, um pouco mais de Ti e um pouco mais, Senhor, de nós também, Pai. Senhor, que hoje, Senhor, Teu nome, Senhor, venha, Senhor, se sobrepor, Senhor, que a Tua soberania, Senhor, seja grande, Pai, nesse lugar, Pai. Que o intuito, Pai, de tudo isso, Pai, seja, Senhor, engrandecimento do Teu nome, Pai. Seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um dos irmãos, Pai, que estão aqui, Pai, e abre o seu entendimento, Senhor, para a Tua palavra. Me dá também sabedoria, Senhor, para levar, Senhor, a Tua palavra até os irmãos. Amém? E graças a Deus. Amém? Vamos abrir juntos, as nossas Bíblias, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. A gente vai ler um pouquinho agora. Lucas, capítulo 12. A gente vai ler até o versículo 34. Ok? Amém? Isso. Até o 34. Vou esperar um pouquinho, os irmãos se encontrarem, Amém? Todo mundo achou? Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, o oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido na luz do dia, e o que vocês sussurram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenha medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão. Pois, naquela hora, o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão fazer. Irmãos, eu vou dar uma pausa antes de continuar até o 34, E
Essa parte da mensagem, né, ela vai dar embasamento a tudo que vai ser, a todo o restante da pregação. Até então a gente não falou nada de finanças aqui, né? Mas o centro focal da palavra vai estar no restante, certo? Mas eu gostaria antes de dar uma introdução em cima do que a gente leu aqui, amém? Jesus, ele nesse momento, ele estava rodeado de uma multidão, né? E era muita gente, era milhares de pessoas, né? Essas pessoas, elas se atropelavam entre si. Então, a vontade de ver Jesus era muito grande, de ver, de ouvir, de estar perto, né? Muitos, né? Por uns motivos, outros por outros motivos. E Jesus, nos primeiros versículos, ele falava que os discípulos, né? Falava aos discípulos dele, primeiramente, dizendo que eles não deveriam, né, ser hipócritas, né? No primeiro momento, ele fala que, né, Deus, ele tem um poder sobrenatural. Eu vou ler aqui o versículo 4 e 5, né? Ele diz assim: eu lhes digo, meus amigos, né, não tenha medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Jesus, ele nesse momento, ele falava de Deus, né? Ele dizia que o homem, né, ele poderia, né, ao máximo, né, tirar as suas vidas. Mas Deus tinha poder além dessa vida. Deus, ele tinha um poder sobrenatural, que nenhum homem tem, né? Deus, ele tinha capacidade não só de matar, mas também tem, né? Capacidade não só de matar, mas também de lançar ao inferno. Jesus também dizia que Deus conhece as nossas circunstâncias, né? Nas minhas palavras, né? Ele falava que, no versículo 6 e 7, ele diz assim, ele dizia assim, no versículo 6 e 7, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenha medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Irmãos, assim, a gente sabe que se vende passarinho até hoje, né? Mas assim, Deus, né, na sua plenitude, né, no conhecimento que Deus tinha, né, era tão grande que ele sabia o preço, ele sabe o preço de 2 pardais, 2 passarinhos, que eram coisas muito pequenas, mas ele sabia o preço, ele conhecia. Ele dizia que os discípulos tinham muito mais valor do que muitos pardais. Então ele não só conhece, né, o interior, né, o nosso interior, né, porque ele manda ter cuidado com a hipocrisia, mas ele também conhece a circunstância, né? Deus, ele não só conhece o nosso derredor, mas ele também nos conhece. Então, voltando para o começo, né, ele não adiantava hipocrisia, não adiantava ser alguém cujo mostrar ser alguém que você na verdade não era, né? Nos versículos 8 e 9, Jesus, ele falava que Deus, né, ele ama a quem ama Jesus, ou seja, seu filho, e Deus rejeita a quem nega Jesus, né? No versículo 8 e 9, ele diz assim: eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, né, o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus, né? Irmãos, isso é interessante, né? Porque geralmente a gente aceita o Senhor Jesus, né, como nosso Senhor e Salvador, e a gente confessa ao Senhor nesse momento, né? A gente aceita o Senhor, pede perdão pelos nossos pecados, e a gente ali decide que Jesus, né, ele passará a fazer parte das nossas vidas, né? A gente naquele momento decide assim: eu quero viver com Jesus, eu quero viver
uma vida, né, nos propósitos de Jesus, né? Mas assim, não é confessar o Senhor Jesus, não é aquela decisão que a gente só o ato de decidir, né? É uma mudança de vida, né? É andar realmente, literalmente, nos propósitos de Jesus. E aí tem toda a palavra e toda a escritura para que a gente ande nos propósitos de Jesus, né? Para que todas as nossas decisões sejam embasadas nos propósitos de Jesus, né? Mas aqueles que negarem a Jesus, dizia aqui que também seria negado. Ou seja, não adiantava eu dizer que aceitava Jesus, mas ter uma vida de negação a Jesus. Uma vida que não era compatível com uma vida de quem tinha aceitado a Jesus. Então, não é porque alguém não vem até a frente, né, que ela... Deixa eu fazer outra posição. Não é porque alguém vem até a frente e confessa a Jesus naquele momento, que ela não deixa de negar, né? Se eu confesso no momento, mas eu tenho uma vida de negação a Jesus, então eu nego a Jesus. Amém? Jesus dizia que Deus, né? Deus cuida das nossas vidas e nos guia através do Espírito Santo. Vamos ler os versículos 10, 11 e 12. Ele dizia que todos aqueles, né, que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Ou seja, Jesus ele estaria ali naquele momento, mas em dado momento Jesus não estaria mais, né? Então, muitos negaram Jesus. Muitos naquele momento, na multidão, foram a favor da crucificação de Jesus. Mas eu creio que muitos se arrependeram. Muitos, né, provavelmente se arrependeram. Então, essas pessoas, Jesus estava falando, ó, aquele que disser contra mim, naquele momento que Jesus estava ali, amém. Aqueles que, né, agora, quando o Espírito Santo vier, aquele que tiver uma vida de negação, né, ao Espírito Santo, que negar o Espírito Santo, esse não será perdoado. Negar como? Né? Negar a fé. Não aceito, não quero. Muitos não quiseram Jesus ali quando ele estava na carne, mas outros quiseram o Espírito Santo. Depois de o Espírito Santo uma vez aceita, não adiantava, eu não posso negar o Espírito Santo mais. Né? Não é como Jesus, que morreria depois, né? E aí, irmãos, ele dizia que o Espírito Santo ele guia, né? Ele disse, quando estiver na sinagoga, diante dos governantes, né? Não temer. Né? Às vezes a gente se coloca em situações na vida, né? Em que a gente, às vezes, opta pelo pecado ao invés de seguir o propósito de Jesus, né? Às vezes a gente opta pela mentira, opta por os nossos desejos, tem uma opção diferente do que a gente sabe no nosso coração. O Espírito Santo ele diz que aquilo ali não é o correto. Aí a gente vai, não, mas dá certo. Aí segue pelo caminho errado, né? Então, o Espírito Santo ele ensina, né? Ele está conosco e ele nos ensina. Então Jesus, irmãos, resumindo, ele falava dessas coisas para os discípulos. Amém? Falava sobre esse assunto, sobre a hipocrisia e sobre isso que eu acabei de dizer. Aí, irmãos, agora a gente vai começar a pregação, né? Amém? Aí, vamos ler agora o restante do capítulo. O restante do capítulo, pronto, vamos lá, 13. Alguém na multidão lhe disse, mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhe contou essa parábola. A terra de um certo homem rico
né? Produziu muito. Versículo 17. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E estarei e direi a mim mesmo, né? Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, na mesma noite a vida, né, lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? 21, último. Assim acontece com quem guarda para si riquezas e não é rico para com Deus. Já já a gente continua o resto. Aí, irmãos, então, agora vamos para o título da mensagem, né? Amém. Quando o pastor Tiago falou comigo para falar de finanças, eu confesso para vocês que na mesma hora eu pensei assim: rapaz, eu sou péssimo com dinheiro. Aí passou um dia, o pastor Tiago decidiu o tema, aí eu disse assim: pastor, bota aí administração, administrando uma vida com Deus, alguma coisa assim. Aí o pastor foi, mandou para mim, que tal, né? Botou lá, fez a arte e me mandou, né? A administração da casa, amém? Aí eu achei melhor, porque abrange não só finanças, mas abrange a administração como um todo, né? Se fosse para falar dinheiro, meu Deus, mas amém. Então a gente vai falar um pouco sobre a administração da casa. O que é administrar, irmãos? Administrar é fazer a gestão da nossa casa. Num consenso, né, num conhecido, né, assim, no conhecido no que é determinado, né, na enciclopédia, a administração do lar fazer uma gestão onde o bem comum de todos da casa seja atendido, né, que todos fiquem felizes, né. E aí, estudando um pouco sobre a administração do lar, eu descobri que existem dois grupos, né? Lendo essas palavras aqui. Existe o grupo das pessoas que administram o lar e as suas vidas, né? Priorizando a abundância independente de Deus. Esse é o primeiro grupo. E aí tem algumas características que esse grupo tem. Esse grupo, irmãos, que prioriza a abundância independente de Deus, a maior parte dos ímpios, né, eu diria que os ímpios, né, que não acreditam em Deus, já não acreditam, então Deus é independente das suas finanças, da sua abundância, né? Então Deus ele não é prioridade para eles. Mas o grande problema, né, além disso ser um problema, o grande problema é quando somos cristãos, né? E muitas vezes, eu acredito que algumas vezes sem perceber e outras vezes de propósito, né? Coloca-se a abundância em primeiro lugar diante de Deus, né? E aí tem algumas características de quem faz isso, né? E aí com elas a gente pode aprender algumas coisas. Esses versículos, eles falam um pouco sobre isso, né? E assim, irmãos, isso acontece, né? Por que que isso acontece? Essa priorização, né? Eu tive avaliando, eu vi muitos artigos, né, sobre isso, mas no geral, né, a gente nasce, né, quando é criança, geralmente quando sendo pais, né, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, sendo pais ou sendo filhos, a gente cresce a vida inteira pensando em ser bem-sucedidos, né, pensando em ter uma vida de abundância, né. E não basta somente ter dinheiro para comer, para se alimentar, para pagar o aluguel e para atender as nossas necessidades. A gente, geralmente, quem, né, quer ter uma vida muito abundante, independente de Deus, geralmente quer ter um carro melhor, né, um carro melhor ainda, uma casa melhor ainda, né,
quer ter, né? Quer ter do bom e do melhor mesmo, mas no bom e do melhor mesmo, passando do limite. E quanto mais, melhor. E quando se trata de saúde, não é muito diferente, né? Porque o sucesso mundano, ele se concentra em basicamente três princípios, né? Dinheiro, em primeiro lugar, né? Dinheiro, saúde e amor. Isso, né? Sempre querendo o melhor, do melhor, do melhor, do melhor. Muitas vezes o que não precisa, né? E na saúde, não basta somente ter saúde, não ter uma febrezinha de noite. Não. Tem que não ter saúde, tem que ser, né, bonito, tem que fazer estética, né? Botar silicone, BBB, papapá. Não estou dizendo que isso é pecado, não, certo? Mas geralmente é o desejo, né? É ser mais bonito, é fazer plástica. Tem gente que bota até chifre, né? Né? Tem para todo gosto. Mas não basta somente a saúde. Quando se trata do amor, a gente não quer somente uma pessoa que nos ame, né? Geralmente se quer uma pessoa que nos ame. Queremos, né? Um jantar à luz de vela, né? Uma praia, uma viagem, de preferência para outro país, né? Curtir esse amor. Uma vez quando eu estava prestes a casar, uma prima minha disse assim: Leões, casar é bom. Ela sabe. Casar é bom. Só tem um problema. Quando falta dinheiro, o amor é o primeiro que pula pela janela. Aí misericórdia, Deus. Só, meu Deus. Então, irmão, vamos ver, né, algumas características. Né, não? Algumas características, né, de uma pessoa que prioriza a abundância dependente de Deus, né? Um casal, né? Eu falo uma pessoa, mas é uma pessoa, um casal, um lar, né? Primeira característica é que, geralmente, quem prioriza a abundância independente de Deus tem propósitos diferentes dos propósitos de Deus. Como é que a gente vê isso? Perceba, irmãos, por que eu li a primeira parte? Porque a gente mudou totalmente de assunto, não foi? A gente vinha falando de Deus, né? Hipocrisia. Aí, o que foi que aconteceu? No versículo 13, um homem da multidão, ele disse assim, alguém da multidão lhe disse, né, no versículo 13, mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então, irmãos, aqui a gente aprende a primeira coisa, né? Que na multidão sempre vai ter gente com propósito de Jesus e vai ter gente com propósito diferente do propósito de Jesus. E o propósito de Jesus não era ser juiz nesse tipo de assunto. Ir lá e decidir sobre a herança, cumprir com os desejos e interesses do coração daquele homem. O desejo de Jesus era outro. Jesus estava em outra direção, estava com outro foco e outro objetivo. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos propósitos, quando a gente for administrar o nosso lar. A gente precisa ter muito cuidado em que sentido? Os nossos propósitos, nossos planos, nossos projetos de vida precisam estar alinhados com os propósitos de Jesus. Amém? O outro ponto, né? Outra característica de quem administra o lar, eu diria assim que é a fórmula para o fracasso, né? Você administrar o lar independente de Deus, porque a direção não pode ser diferente. Versículo 15 ao 17, né? Então disse-lhes, né? Jesus disse para o homem: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, lhes contou essa parábola. A terra de um certo homem, rico, produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar. Aí vem a segunda característica. A gente falou de propósito. E a segunda, geralmente,
Quem pensa em abundância, independente de Deus, pensa em ter além do que precisa. Aquele homem, ele já era rico, ele já tinha tudo. E, de sorte, ele foi muito bem sucedido. A colheita daquele homem foi muito boa. E a primeira coisa que ele pensou, né? O que vou fazer com tantas coisas, né? Então, Jesus, ele chama a atenção aqui para a ganância. A gente não pode ser ganancioso, né? Ter além do que a gente precisa, muitas vezes, não é desejar sempre ter o que precisa, muitas vezes pode ser caracterizado como ganância, né? O homem já era rico, né? Ele não pensou no próximo. Ele não pensou em ninguém. Ele só pensava em ter mais. Aí tem uma terceira coisa, né? Uma terceira característica. Eu acho que eu estou indo muito rápido. Mas vamos lá. Uma terceira característica de uma casa que é administrada priorizando a abundância sem Deus. Vamos ler o versículo 18. Diz assim: Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Aquele homem tinha outra característica, aquele fazendeiro, né? A outra característica é que desse homem é que ele não consultava a Deus. Outra terceira característica, né? A gente precisa consultar a Deus em tudo que a gente vai fazer. E aí essa parte ela é interessante, irmãos, porque geralmente quando estamos bem, né? Quando está muito abundante em nossa casa, em nosso lar, em nossas vidas, geralmente é o momento em que a gente começa a fazer mais planos, que a gente mais toma decisão, que a gente mais, né, tem que ter cuidado. Deus precisa ser consultado. Não é porque estamos sendo abençoados financeiramente que Deus deva deixar de fazer parte dos nossos planos, ou que seja a vontade dele, né? Deus, ele tem que fazer parte das nossas vidas, independente das nossas condições. Estando bem ou ruim, Deus, ele tem que estar lá. Tem que estar lá no meio. Tem que estar conosco. Ele tem que ser consultado, a gente tem que orar, pedir direcionamento a Deus sobre tudo que a gente vai fazer. Amém? Versículo 19. 19 vai dizer assim: E direi a mim mesmo, você tem grandes quantidades de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Aquele homem tinha uma quarta característica, né? Uma quarta característica. Eu li o certo? Não consulta. 19, eu li 19. Pronto. Ele confiava no que tinha e não em Deus, né? A nossa confiança, né, ela não pode ser no que a gente tem. Uma vez eu assisti uma palestra de um homem que, basicamente, em resumo, ele falava muito sobre motivação, era motivacional. Ele disse que antes de iniciar a motivação, ele pediu que alguém colocasse um valor, né, desse um valor para ele, né? E parece que era o dinheiro do cachê dele, né, adiantado. Aí aquele homem, aí ele disse, no vídeo, né, ele fala assim, ó, então eu pedi o meu cachê adiantado, botei no bolso e fiz o discurso motivacional para todo mundo. Foi um belo discurso, foi um grande discurso. Todo mundo aplaudiu, todo mundo ficou satisfeito, né, com o que aquele homem tinha. E depois, no final, né, aquele homem ele foi questionado sobre o porquê que ele pediu dinheiro adiantado, sendo que o alinhado era que ele só recebesse o cachê dele no final. O cachê era muito bom. Aí ele fala no vídeo que quando você está com dinheiro no bolso, muito dinheiro, você tem mais, você fica mais motivado, né? Você fica com dinheiro no bolso. Então, o segredo de ganhar dinheiro, ele diz, é ter dinheiro no bolso. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais motivado a gente fica. Então isso a gente tem que ter cuidado. É igual, às vezes, uma pessoa armada, né? Às vezes alguém está armado. Às vezes faz
o que não faria se não tivesse. Então, a nossa motivação em tudo que a gente vai fazer não pode ser o que a gente tem. Amém? Irmãos, eu estou falando muito. Queria saber se alguém queria falar alguma coisa, fazer alguma colocação. Pode ficar à vontade, irmãos. Fazer algum comentário. Tá legal? Acho que a gente... Rapaz, deve estar, viu? Amém. Oi. Aquele homem, ele confiava em si mesmo, né? Ele, tipo assim, eu lembro que uma vez o pastor Tiago pregou, né? Ele falou sobre essa mensagem, aí eu lembro que o pastor Tiago disse assim, aquele homem em nenhum momento disse, se Deus quiser, isso vai acontecer. Se Deus quiser, né, pastor Tiago? Lembra? Então, ele não estava preocupado com se Deus quisesse. Ele só confiava nele e no que ele tinha. Então, no nosso lar não pode ser diferente, né? A gente tem que ter cuidado com isso. E aí, indo para o capítulo, o versículo que o irmão Euristênio acabou de citar, que é o 5, diz assim, o 5 não, perdão, é a quinta característica. Os versículos é o 20 e o 21. Diz assim, contudo, Deus lhe disse, insensato, esta é a última noite de sua vida, lhe será exigida, e a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você tem, com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, a quinta característica, lendo esses versículos, eu entendo que quem, né, prioriza a abundância acima de Deus tem uma vida sem sentido. Em resumo, é isso. Porque é uma vida destinada ao fracasso. É uma vida em que ela está lançada à sorte, né? Porque Deus, como a gente leu, Ele tem poder para tudo. Ele tem poder além dessa vida. Então, se Deus quiser, a gente está aqui. Se Deus não quiser, a gente não está mais, né? Deus quis, a gente está aqui com saúde, estamos com nossos filhos, nossos esposos, nossos maridos, né? Mas se Deus não quisesse, nada disso poderia acontecer. Aí eu queria convidar os irmãos, e aí, aí a Rafaela, na hora que o pastor leu a Eclesiastes, a Rafaela me chamou a atenção para um versículo que está em Eclesiastes, e aí eu lembrei dessa parte da mensagem, né? Capítulo 5, do versículo 10 até o 15. Quando as coisas se encaixam, né? E fala assim, vou ler bem rapidamente. Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olha para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiro, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um pouco da sua estatura? Glória a Deus. Enquanto ao vestuário, com que andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais, vós homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo,
Glória a Deus. Todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Glória a Deus. É forte, né, irmãos? Eu não sei se eu estou enganado. Eu acredito que essa passagem aí, eu acho que Mateus estava descrevendo o restante desse capítulo, que Lucas também está escrevendo aqui. A gente vai ler ele em seguida, e eu acho que se tratava do mesmo episódio, escrito por autores diferentes. Mas é isso mesmo. E aí, né, Eclesiastes capítulo 5, a Rafaela aí disse assim, olha aí, amor, essa passagem aqui, aí eu vou ler aqui para os irmãos, que eu achei muito interessante introduzir aqui na pregação, né? Diz assim, ó, quem ama o dinheiro... peraí, só um instante. O tema, em cima do versículo 8, diz assim, ó, as riquezas, né, não dão sentido à vida. O tema é interessante. As riquezas não dão sentido à vida. Aí a gente vai ler do 10. Diz assim, no 10, ó. Quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E o benefício, né, que benefício trazem os bens a quem os possui? Senão dá pouco alegria aos seus olhos. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Olha aí, né, aquela passagem. Há muito mal, há um mal terrível que vive debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a felicidade do seu possuidor, né? Se as riquezas, né, daquele que se perdem no mau negócio, nada ficará... Deixa eu voltar. Se as riquezas dele, se perde no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. Aí o 15. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo, né? Ou seja, voltando, né, lá para o fazendeiro, ele não fazia sentido a vida dele. Não adianta você viver essa vida. A vida é como um pedaço de corda, a vida na terra, né? A vida na terra é como um pedaço de corda cortado assim, um pedacinho de corda. Ela tem começo, meio e fim. Então, não é o que a gente tem que nos dá sentido, né? Que nos dá um legado, né? A gente tem essa oportunidade, esse intervalo, para que a gente alcance a vida eterna, para que a gente viva ao lado do Senhor Jesus, para que demonstre nosso amor por Ele, né? Não para ostentar, né? Amém? Aí, vamos para a terceira parte da leitura. A gente aprendeu aqui, irmãos, sobre a gente aprendeu... A gente aprendeu sobre quais são as características, né, de quem tem uma vida de abundância, né, busca ter uma vida de abundância independente de Deus. E aí, hoje, de graça, né, de graça, vocês nem esperavam por isso, vocês vão para casa sabendo qual é o segredo do sucesso. Além de aprender o que não fazer, vocês vão aprender o que fazer, né? Para quem não fazia, né? Fazer daqui para frente para ter sucesso na vida, em todos os sentidos. Amém? Vamos ler os versículos, né? Está parecendo os cultos de prosperidade, né, pastor Tiago? Glória a Deus. Vamos ler do 22 ao 34. Amém? Vamos ler. Glória a Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir.
quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam e nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja às suas vidas? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. 28. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirás a vocês, homens de pequena fé. Não busquem a ansiedade, o que comer ou o que beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm, deem esmola, e façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, né? Um tesouro, essa parte é legal. Um tesouro nos céus, né? Construir um tesouro nos céus, né? Que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. 34. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém? Glória a Deus, palavra abençoada. Parece que estava alinhado, né, você? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, esse texto é maravilhoso. Esse texto é um dos que, eu confesso para vocês que esse e o Mateus 6 é um dos que eu mais gosto. Eu gosto demais desse texto. Então, aqui, né, nesse texto, eu dei 5 características, né, de quem busca uma vida de abundância e não prioriza Deus. Aí agora eu vou dar 5 características de quem prioriza Deus, independente das abundâncias. Deus em primeiro lugar, né? Primeira característica: quem busca Deus em primeiro lugar, acima das abundâncias, recebe o cuidado de Deus. Amém? Vamos ler o 22, 23 e 24. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas vidas, quanto ao que comer, e nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, nem têm armazém, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem fala assim não é gago, né? Deus, ele diz, né, que Deus cuida de coisas aparentemente insignificantes, aparentemente, né, porque tudo tem seu valor. Imagine nós, seres humanos, né? Fomos criados à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Então, Deus aqui, ele diz uma coisa para quem prioriza ele. Ele diz assim: se você me prioriza, não se preocupe com nada. Entendeu? Então, é uma palavra muito forte, irmãos. É uma promessa muito grande, né? Eu preciso de 2 carros? Eu preciso. Né? Tem coisa, tem coisas que a gente não precisa. Né? Aí a gente bota na nossa cabeça que a gente precisa. Muitas coisas, como você falou, às vezes tem coisas que nem necessitam. Você, às vezes, ansiou tanto por aquilo ali. Deus sabe o que foi que fez para poder ter. Aí depois que teve, anseia para ter o
Glória a Deus. Deus, Aleluia. ele veste as aves, né? E a gente vê que as aves do campo existe uma variedade enorme, infinita. Eu acho que também eu falo, né? E Deus faz cada uma de um jeito. Cada uma é perfeita de um jeito, né? Aí isso traz a reflexão. Então, aquilo que Deus não me deu, eu não morri porque eu não tive, não adoeci porque eu não tive, não estou passando fome porque eu não tive. Será que realmente eu preciso? Será que não está bom eu parar de pedir para Deus? Porque existe outra coisa mais importante, eu estou focando no que não é importante. Glória a Deus. Traz a reflexão de coisas mesquinhas. Né? Verdade. Coisas materiais que a taça vai moer, o tempo vai levar, pode molhar e se acabar. E a gente dá mais alicerce, fortificar mais aquilo que realmente é o tesouro. Glória a Deus. O amor, o carinho, a misericórdia, a presença, Verdade. ouvir, falar, silenciar. Tem certas coisas que realmente não tem preço. Glória a Deus. Verdade. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, é um privilégio muito grande, né? Receber o cuidado diretamente de Deus. E como a gente viu quando Jesus estava falando, né? Sobre não temer ao homem, né? Lá no começo. Temer sim a Deus, porque Deus ele tinha poder além dessa vida. Deus ele tem poder não só de tirar a vida, mas também de lançar no inferno. Mas isso não só para as coisas que a gente não quer, né? Também para aquilo que quer. Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Deus é capaz de nos dar coisas que a gente não consegue conquistar simplesmente com dinheiro. Tipo, a gente estava lá na casa da irmã Sandra, agora, né? E ela mostrou a casa pra gente, casa. E ela disse que foi um milagre muito grande. Porque se fosse somente, né, com o que eles podiam, eles não tinham conquistado, né? Ela falou um valor que não dava para construir nem a metade. Ela disse assim, não, eu tinha tanto. Não dá para construir nem a metade do como está a casa dela hoje. Casa toda pronta, né? Não estão mais pagando aluguel. Mas se fosse, né? Se Deus, né, não tivesse sido prioridade, né? Tivesse confiado somente em si, não tivesse perseverado no Senhor e confiado no Senhor, talvez não tivesse construído aquilo que realmente tinha, né? Somente a metade. Mas Deus ele foi lá e multiplicou. E aí a Rafaela até comentou, irmã, é interessante, porque a gente não sabe de onde é que sai. Tipo assim, a gente gastei tanto dinheiro aqui, mano, como é que pode? Quer dizer, eu não ganhei isso tudo, né? E olha, tá tudo pronto, né? Tá tudo pronto, como é que pode, mano? Aí vai analisar, pai, mas não é, deu certo ali, deu certo aqui, deu certo lá. Tá tudo certo, é incrível, né? Tipo assim, a gente não espera, Deus ele vai lá e movimenta, né? E faz um mover, né? E aí tem uma segunda coisa, né? Uma característica de quem confia primeiramente em Deus. Quem confia primeiramente em Deus, come o melhor dessa terra, né? Versículo 25 até o 29, né? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja de suas vidas, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã são lançadas no fogo, quanto mais vestirá a vocês, homem de pouca fé. Não busquem ansiosamente o que vão comer ou beber. Não se preocupem com isso, né? Então, Deus, né, como eu tinha falado, ele é capaz de fazer coisas que a gente não tem capacidade de conquistar. Como, por exemplo, acrescentar anos de vida. A gente vê, né, na palavra de Deus, que Deus ele acrescenta anos de vida. Ele acrescenta vida, ele promete, por exemplo, honrar pai e mãe, né? Seus dias, né, e mais dias, né, são acrescentados às vidas. Tipo assim, a sua vida, você vai viver mais. Então, quem não quer ter saúde? Tem tantas coisas, né, que são mais valorosas do que o dinheiro, né, e às vezes a gente tem e não percebe, né, e geralmente passa despercebido.
O dinheiro, ele pode comprar muitas coisas, mas tem muitas coisas, a maioria das coisas ele não compra. Aí falando um pouco sobre dinheiro, eu me lembrei agora, né? Eu lembro que o pastor Tiago até postou um comentáriozinho lá no Instagram, falando que, né, se vocês brigam pelo dinheiro, hoje, né, tem uma palavra, né, alguma coisa nesse sentido. Então, o que é o dinheiro, né, para que a gente brigue por ele, né, para que a gente discuta por ele. É incrível como a gente consegue, eu tiro por mim muitas vezes, né, antes de tudo, né, de trazer a mensagem, eu quero dizer que eu mesmo, tipo assim, a gente consegue fazer esforços tão grandes, né, para a gente conseguir dinheiro, mas a gente às vezes não consegue fazer esforços pequenos para colocar Deus no centro. Por exemplo, né, às vezes a gente trabalha todos os dias, né, trabalhamos, e às vezes tem a oportunidade de você não trabalhar aquele dia. A gente vai lá, tem a oportunidade de você, né, não fazer um banco de horas. Às vezes não tem necessidade, às vezes só pelaquela característica, né, o ter mais. Às vezes a gente quer, às vezes a gente faz um esforço, né, que substitui todo esforço, independente do motivo que a gente fizer, que substitua Deus, né, buscar o Senhor, provavelmente, quase 100% de chance, eu acho que 100% de chance não é do agrado de Deus. Se for para substituir qualquer coisa que substitua o propósito do Senhor para as nossas vidas, o amor a Deus em primeiro lugar, qualquer coisa que substitui isso não é do agrado de Deus. Então é importante consultar o Senhor, orar, né? Entender se realmente é isso que Deus quer, ou se a gente tem que apenas descansar e confiar, né, no que Deus pode fazer por nós. Terceira coisa, quem administra, né? Essa é a chave, aqui é a chave do negócio, viu? É a chave mesmo da vitória. Esse versículo aqui, esses 2 versículos, é a chave da vitória. A chave da vitória. Recebe a chave da vitória agora. Diz assim, ó. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa característica eu nomeei como quem, né, bota Deus, né, em primeiro lugar, né, tem a chave para o sucesso, né, tem um segredo do sucesso. Então, Deus, ele está botando aqui a cara a tapa, né? O Deus que a gente acredita, o Deus que a gente sai de nossas casas e busca Ele, o Deus que nos motivou a estar aqui nesse momento, Ele promete que cuida de nós, né? Que podemos comer o melhor dessa terra, e promete, né, isso diante de uma coisa, que priorizamos, que nós coloquemos, né, Ele em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Deus, ele tem que estar no centro de tudo, né? Ele tem que ser o centro, o ponto central de tudo. O pastor Tiago falou da corda de 3 nós, né? Eu lembrei, né? Tem que ser o homem, a mulher e Deus. Os 3 nós. Deus, ele tem que estar ali, no meio do nó. Tem que estar em algum lugar. Não pode esquecer do Senhor. Amém? Num dos nós ele tem que estar. Ele tem que ser um dos nós. Se for 2 nós, não vai. Terceiro nó da corda é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Antes de dizer as 2 últimas características, vamos ler os versículos 32, 33 e 34. Diz assim: Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e dê esmola. Façam para vocês bolsas, né, que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém? E nesses 3 últimos versículos, eu
identifiquei duas características. Uma é que quem administra o lar, priorizando Deus acima da abundância, é generoso com quem precisa, né? Não, como eu falei, não ter além do que precisa. Tem coisa que a gente não precisa e tem muita gente precisando, né? Então a gente tem que olhar para o próximo, né? A gente lembra até do mandamento, ó, o primeiro mandamento, né? Ele diz buscar primeiro o reino de Deus, está embutido aqui, na terceira característica. Aí agora ele fala em amar o próximo, aqui, está embutido também, né? Ajudar o próximo, lembrar do irmão que está precisando, né? Da necessidade. Então, às vezes a gente tem condição de ajudar, tem condição de ajudar o próximo. E ele, se ele tivesse ajudado no próximo, exatamente. Amém. Glória a Deus. Isso aí. E a quinta característica, né, é que quem administra o lar, colocando Deus em primeiro lugar, constrói o verdadeiro tesouro. Amém? Por quê? Porque, irmãos, não se trata de administrar o lar para viver nessa terra, em qual a melhor estratégia. Não se trata disso. A gente tem um objetivo. Nosso objetivo é construir o nosso lar nos céus, ao lado de Deus, ao lado de Jesus, né? O nosso objetivo não está até o final dessa vida, não está baseado no que está aqui, no que a gente vê, está no que a gente ainda não viu, né? Está aonde a gente vai chegar. Nosso tesouro ele tem que ser construído lá, né? Então, isso é uma característica de quem prioriza Deus, né? Constrói o tesouro nos céus e não nessa terra. Amém? Então, irmãos, essa é a mensagem de hoje. O Senhor seja louvado, em nome de Jesus, glória a Deus. Amém.